Olá, sou eu novamente, o professor Milton Marino. Estamos aqui hoje para atender o pedido de um colega que ele queria que eu falasse um pouco sobre Samkhya. E nessa conversa sobre Samkhya, falar um pouco sobre a minha ideia, o que eu acho sobre o conceito de matéria escura e de Akasha, ou Akasha. E também fazer uma correlação entre o conceito de prana e o conceito de íons negativos que acontece, principalmente os derivados de oxigênio, que acontece quando ele recebe os raios do Sol e sua associação com o prana. Bem, eu já gostaria de colocar uma antevisão assim. Antes de continuar, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui. Olha, o Dantas entrou. Prazer imenso ter você aqui na nossa live, Dantas. E obrigado pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E também, de antemão, agradecer as pessoas que adquiriram o combo de livros. Isto faz toda a diferença, um tijolinho a mais aí que facilita a publicação de novas obras, que facilita que eu continue meu trabalho de pesquisa. Então, agradecimento. Eu postei os livros ontem, então as pessoas que compraram antes os livros, desculpa a demora, até porque eu estava esperando poder escrever novamente. Então ontem foi a primeira vez que eu escrevi. Depois do acidente, eu pude autografar os livros e assim enviar. Então, em breve, quem adquiriu vai estar recebendo. Então, vamos falar um pouco sobre essa ideia. Prana e íons negativos. Akasha e matéria escura. Sempre que você faz isso, você está fazendo o que a gente chama de anacronismo. O que é isso? Você pegar conceitos, ideias pertinentes a esse momento histórico que a gente está, conceitos que foram desenvolvidos depois de todo um desenvolvimento da ciência, de desenvolvimento histórico, e você está pegando isso e você está jogando para uma teoria do passado. Portanto, quer dizer, tem coisas que batem, tem coisas que não batem mesmo, e que você vai estar forçando a barra para que aquilo seja. Eu no passado também fazia muito isso, tinha essa ideia, né? E existem correlações, realmente, os íons negativos, eles partem dos princípios, quanto mais íons negativos você tem no corpo, melhor o funcionamento celular, e em contraparte, quanto mais íons positivos, pior o funcionamento celular e, portanto, maior o risco de advir doenças. E que o prana, como nós conhecemos, tem justamente essa função, né? Essa função de você captar essa energia ser utilizada para um melhor desempenho, melhor saúde, melhor vitalidade, prolongamento da juventude, da vida e assim sucessivamente. Então existe realmente uma correlação. Mas é sempre importante frisar que são teorias distintas, em momentos distintos e que têm alguns pontos de conexão. A mesma coisa quando se fala de matéria escura. Então, o Akasha, o que é? Ele é um conceito do Samkhya, que está associado aos bhutas, que são os elementos materiais. Bhuta quer dizer criatura, tá certo? Também quer dizer elemento. Os bhutas, eles são em 5, que é terra, água, fogo, ar e éter. Obviamente, essa tradução é uma tradução para o português de palavras sânscritas. E a palavra Akasha, ela designa o espaço que existe entre o núcleo e a eletrosfera, entre um átomo e o outro, entre um planeta e o outro. Então é esse grande espaço vazio que é o alicerce
por onde o mundo material ele é escrito. Então, na realidade, o mundo que nós vemos ele é um mundo totalmente interpretado. O nosso cérebro ou a nossa mente, ela faz a conversão do mundo externo para algo que seja inteligível e que nos permita o contato com esse meio, com esse mundo externo, né? Contato com o mundo externo, contato com as coisas. Mas o processo é um processo todo que acontece internamente. Tá? Por quê? De verdade, se você pega o núcleo do átomo e a eletrosfera, a distância comparativa seria como uma bolinha de ping-pong no centro do Maracanã. Você tem lá a bolinha de ping-pong, é um núcleo. E a arquibancada, a borda da arquibancada é a eletrosfera. E todo o resto é vazio. E esse vazio, na realidade, no Samkhya, ele é entendido como um elemento material que é chamado de Akash. Daí vem a ideia de que existe uma correlação entre isso e a matéria escura, tá? da ciência. Tem coisas que batem, tem coisas que não batem. Tá? Por exemplo, a ideia de que existe matéria escura entre os átomos não é bem assim, né? O que se percebe é que em grandes distâncias você consegue que lugares onde não necessariamente existe algo material, você tem uma curvatura da luz. E essa curvatura da luz é indício de que existe uma matéria. Mas é escuro, não emite luz, você não consegue ver, consegue perceber. Então, o conceito de matéria escura, ela é, até onde eu conheço, não sou físico, está associado justamente a esse espaço, a grandes dimensões, o espaço vazio de grandes dimensões. Tá? Então, existem correlações, mas não é tudo isso. Agora, quando se fala de Samkhya, a palavra Samkhya em si já é muito descritiva dela mesma. Tá? Por quê? Ela é formada a partir de dois radicais. Tá? Primeiro, um radical, uma raiz, que é Kya, quer dizer ver, contar, também pode ter o significado de anunciar. Mas o pré-verbo, sam, esse pré-verbo é até interessante, a gente vai estudar justamente pré-verbos nesse fim de semana. E esse pré-verbo sam, ele modifica a raiz verbal, dando um significado, uma intensidade, um sentido de um movimento. E o sam quer dizer junto ou com. Portanto, o sentido é de enumerar, ele muda para o sentido de enumerar, ou de contar, ou de somar. Ok? Essa palavra samkhya, quer dizer número, ou numerar, com um A longo no final, quando ela passa por um processo que chama de derivação vridhi, ou seja, você alonga o primeiro A, fazendo Samkhya. Daí você gera o nome da filosofia, que quer dizer agora, aquele que calcula ou aquele que discrimina. Portanto, já na etimologia da palavra Samkhya, você já está tendo a definição, que é a investigação ou análise dos constituintes da existência. Tá? Essa é a definição dessa escola filosófica chamada Samkhya. O fundador dessa escola, segundo a tradição, é um sábio chamado Kapila. Kapila, algumas pessoas falam Kapila, mas eu tenho aqui na minha audição Kapila. Tá? E o Kapila, ele tem dois discípulos importantes, um chamado de Asuri e outro chamado de Panchasika. Eles já são citados no Atharva Veda. Tá? Então, no Atharva Veda, que é um livro que a gente pode datar entre 1000 a 700 a.C., no livro 9.334, você já tem a citação de Kapila e seus discípulos. Também essa citação acontece no Mokshadharma, tá? No Mahabharata, onde o rei Janaka recebe o discípulo de Kapila, Asuri.
e passa a aprender com ele. Então, para você ter uma ideia, que todos esses mitos e lendas, eles têm um fundo de realidade, de personagens históricos e que possivelmente foram importantes naquele período de tempo. E esse Samkhya, que tem esse fundador Kapila, ele tem pequenos elementos que aparecem, por exemplo, no Rig Veda. Um deles é o Purusha Sukta, que é a presença do grande eu universal, que ele passa a ser desmembrado, e nesse desmembramento aparece o universo propriamente dito. Então seria um pequeno vislumbre do que viria a ser o Samkhya no futuro. Tá? Se a gente pensa que o Kapila ele viveu por volta de 700 e 600 a.C., você tem aí que já tem uma menção sobre o que viria a ser formulado por Kapila dentro do próprio Rig Veda, que a gente fala aí de 1500 a.C. Tá? Já se percebe dentro das Upanishadas, as primeiras Upanishadas, as duas mais antigas, a Brihadaranyaka Upanishada e a Chandogya Upanishada, a presença de um proto-Samkhya, de elementos que vão ser sistematizados mais à frente. Tá? Entre elas, a presença do termo Bodhi, a presença dos termos Bhutas, Indras e Ahamkara, todos esses elementos já estão presentes aí dentro dessas duas Upanishads. E um pouco mais à frente, por volta do século IV a.C., você tem a Shvetashvatara Upanishada, que é uma Upanishada que realmente ela é um desbunde, né? Desbunde no sentido de que ela traz muitos elementos e provavelmente elementos presentes na cultura que andava à margem da cultura védica, entre eles elementos associados a Bhakti, elementos associados às comunidades Shaivas, que já surgiam nesse momento, e justamente nesta Upanishada, que a gente poderia dizer que é um dos primeiros textos shivaístas assim, que aparece, né? No verso 6.13 você tem a descrição do Samkhya associada com Yoga pela primeira vez. Tá? Então, para dar alguns elementos da antiguidade dessa filosofia. E muitas vezes, em alguns textos, o Yoga e o Samkhya são referidos como Sanatana Dve. Sanatana Sanatana é o que mais se associaria à filosofia. Tá? Então, mas seria as duas mais antigas, as duas mais antigas, o Yoga e o Samkhya, muitos textos se referem desta forma. E dos textos do Samkhya, o que chegou até nós, o mais antigo que chegou até nós, é datado de 500 depois de Cristo. A gente pode colocar assim. Algumas pessoas datam um pouco antes, chegando a 320 depois de Cristo, outras um pouco depois, mas o que se sabe é que esse texto, que é o texto mais antigo que a gente chegou até as nossas mãos, é o Samkhya Karika de Ishvara Krishna. Tá? Esse é o texto mais antigo. Tá? Mas não escreveram outras coisas antes? Escreveram, mas se perderam. Por exemplo, tem um texto de Panchashika que é chamado Shashtantra. Perdeu. O texto de Kapila é o Samkhya Sutra. Também. Perdeu-se. Tá? Perdeu-se com o tempo. Né? Não foi reescrito. A cópia era um negócio muito complicado e muito sujeito a erros. E se dava mais importância à tradição oral do que à tradição escrita e perdeu-se. Tá? E esse Samkhya Karika ele tem diversos comentários, 3 importantes são um mais antigo e anônimo, que é chamado de Samkhya Vritti, que é de 400 depois de Cristo. Tá? E o Gaudapada Bhasha,
que é do século VI, e finalmente o Samkhya Kawamudi de Vachaspati Mishra, o mesmo Vachaspati que eu falei quando nós conversamos sobre o Yoga Sutra. Tá, e de onde parte essa filosofia? Ele parte da resolução de um problema universal. Tá? Então a ideia do Samkhya é que através do conhecimento, do discernimento do universo, discernimento do quê? Do aquilo que é transcendente, aquilo que é imanifesto e aquilo que é manifesto. Você diferenciando tudo isso faria com que você tomasse consciência da sua própria natureza. E esse processo de tomada de consciência levaria à quebra do ciclo da dor universal. E a dor universal, ela é baseada em 3 elementos, que é chamado de Dukkhatraya, que é a adhyatmika, tá certo? Que são aquelas de causas intrínsecas, tá? Desordens do corpo, desordens da mente, carências físicas, emocionais, carências mentais. Então é algo a ver com você mesmo, tá? Existe a adibáudica, adhyatmika, adibáudica. Báudica vem de Bhuta. É um derivado vridi, porque colocou um A e virou báudica. Então, a adibáudica vem dos bhutas. Bhutas são os elementos imateriais. Então, são as dores ou o sofrimento causado da sua relação com o mundo externo, com os outros seres vivos, sejam eles animais, sejam eles seres macroscópicos, microscópicos ou objetos inanimados. Então, essa é a relação você com o resto do mundo, sejam seres humanos ou não. Tá? E essas relações geram conflitos, os conflitos geram sofrimento. Tá? E a Adidaivika, de Deva, Daivika, que são aqueles que eram relacionados aos deuses, mas que hoje nós sabemos que são de causas naturais. Uma enchente, um terremoto, um desastre atmosférico qualquer, um cataclisma. No passado, isso eram os deuses que causavam, né? Não é Adi, é Adhi, é A-D-H-I. Mas quando junta com a próxima palavra, esse I pode virar Y. Por exemplo, Adhyatmika é com Y, Adibáudica é com I, Adidaivika é com I também. É Adhi, isso, muito bem, Adhi. Também é outro preverbo, tá? Então, a constatação existe sofrimento. E é muito interessante isso, porque o Samkhya teve uma poderosa influência sobre o budismo. Então, tudo é dor. Esse raciocínio é um raciocínio Samkhya e que é abarcado pelo budismo, tá certo? Até porque Buda, ele aprendeu Samkhya. Tá? Inclusive, o nome da cidade onde ele nasceu, o nome sânscrito antigo, tem a ver com Kapila, para você ver o nível de interação entre o Samkhya e o budismo. E esse nível de interação ele é muito explicitado por Max Miller. Então, se você tiver a chance de ler um pouquinho sobre Max Miller, você vai perceber, tem um texto dele específico no qual ele trata justamente dessa relação entre o Samkhya e o budismo. E também ambos, o Samkhya e o budismo, vai ter uma forte influência sobre o Yoga Sutra. Ok? Portanto, ele percebe que existe o sofrimento universal e inicia então a sua análise sobre o que é manifesto, o que é manifesto e o que é o conhecedor. Tá certo? E ele parte justamente desse estudo porque ele percebe que as escrituras, por si só, elas são incapazes de trazer a revelação necessária, o insight necessário para que você quebre o sofrimento. O ritualismo em si, ele não era aquilo que ia resolver. Então ele inicia esse estudo e ele percebe que o universo ele parte de uma dualidade. E essa dualidade é a consciência, o conhecedor, que ele chama de Purusha, e a natureza, a prática ou
também chamado de pradhana, que é a essência material de onde o universo provém. E se você pega toda a filosofia ou religião, quanto mais antiga, mais a tendência de ser dualista. Tá certo? Isso, eu fiz um curso com o Dr. Boromir, que estava falando justamente sobre o corpus do homem, e ele nos seus estudos, principalmente do tantrismo, ele sugere exatamente isso. Quanto mais antigo, mais dualista. Tá? Por quê? Porque o monismo exige que você dê uma elaborada, uma abstração a mais. Tá? E quando você pega as sociedades do passado, o que eles viam? Eles viam um mundo existindo em dualidade, masculino e feminino, terra e céu, dia e noite, lua e sol. Então o universo ele é dual, tá? E existe a consciência e existe algo material que se manifesta, tá certo? E que esse material que se manifesta, ele se manifesta em prol da consciência, em prol do conhecedor, em prol do Purusha. Então esse é outro princípio de que, para o Samkhya, o universo ele existe e existe em prol da natureza. E esse vínculo com a natureza é o que gera o sofrimento. A partir do momento que você toma consciência de sua própria natureza, imediatamente, mesmo agindo no universo, você quebra o vínculo que faz com que você agregue valor às coisas que não têm valor. E imediatamente você torna-se livre dos seus condicionamentos e livre aí do renascimento. E o Samkhya em si, ele é uma filosofia, na essência clássica, reencarnacionista. Então você pega o Samkhya Karika, tá lá. Ele em si ele é reencarnacionista. O Samkhya pré-clássico, ele nem fala sobre isso. Isso não é uma questão. Tá? Então, por que o Purusha e a Prakriti se relacionam? Né? Tem explicação. Ele fala que isso existe e são eternos. Mas o que ele fala? Esse vínculo pode ter um fim. E com o fim desse vínculo, o vínculo do sofrimento. E nesse estudo, ele elabora um conjunto de enumerações da manifestação da natureza. E a natureza ela se manifesta por quê? A Prakriti se manifesta por quê? Se manifesta pela presença do Purusha. Purusha, quando a Prakriti se une, a Prakriti que tem seus atributos, que são chamados de gunas, entra em um desequilíbrio, e esse desequilíbrio fazem com que o universo passe a um processo de manifestação. Será que o pensamento da Grécia clássica bebeu do Samkhya? É possível, até porque, digamos que existia uma troca mútua, tá? Existia uma troca mútua, tanto da Grécia com relação ao Samkhya, quanto da Índia com relação à Grécia. Então, lembre-se que as rotas comerciais não são só num sentido, né? Elas são em dois. Tá? É que a gente gosta tanto do hinduísmo, da Índia e do yoga, que a gente tem a tendência de achar que tudo veio da Índia, né? Eu também tinha essa tendência e tenho às vezes. Mas é interessante a gente manter a mente aberta, porque as rotas comerciais elas estavam nos dois sentidos. Então é bem possível que essa influência ela seja mútua. Continuando. Portanto, o Samkhya estabelece alguns princípios, que são os princípios de manifestação da consciência. De manifestação da consciência e de manifestação do universo. Tá? Obviamente, explicitar com detalhes esses princípios vai muito além do que eu posso falar aqui nessa... A gente precisaria de um curso de 4 horas para falar disso. Tá? Mas a gente pode dar uma pincelada naquilo que é realmente mais importante com relação a isso. Os gunas são 3. Sattva, não é sattva, é sattva. Sattva. Quanto mais antigo o sânscrito, mais o vá tem som de W.
tá? A minha professora de sânscrito, ela falava que o sânscrito védico sempre se pronunciava com som, o vá com som de U, W. De W. Tá? A partir do sânscrito clássico passa a ter uma mudança. Mas, sattva, não sattva. Sattva. Rajas e tamas. Sattva quer dizer aquilo que é real, aquilo que é existente. Rajas, aquilo que é colorido. Colorido por quê? Pela paixão e pelo movimento. E tamas é aquilo que é engendrado por escuridão e ignorância. Portanto, se eu fosse definir, sattva é o poder da natureza que ilumina. O atributo da natureza que ilumina. Rajas é o atributo da natureza que motiva, que dá movimento. E tamas é o poder da natureza que obscurece. Portanto, seria, como eu posso dizer, do ponto de vista físico, sattva é a estabilidade, a precisão, é o peso, tá certo? Rajas é a agitação, tá? E sattva é a estabilidade, a precisão, tamas, rigidez, dureza. Para tentar explicar, se define com cores, por exemplo. Sattva é branco ou dourado, tamas, azul escuro ou negro, rajas, vermelho ou rosa. Tá? Para você entender que é essa luminosidade, luz do sol, o branco, escuridão, o preto. Tá? Isso não quer dizer que sattva é bom. Tamas é ruim. Não, os três são importantes para que você esteja aqui agora funcionando em perfeição, tá? Até para que seu corpo esteja equilibrado e saudável, os três têm que estar em equilíbrio e funcionando com perfeição. Se um deles não tiver, o corpo se desagrega, tá? Exato. E os gunas estão em tudo, sendo que em um tecido, em uma coisa, ela se manifesta mais do que em outra. Então, guna literalmente quer dizer cordão. São os cordões a partir da qual o universo se diferencia. Então, é o desequilíbrio dos gunas, que vem da associação do Purusha com a Prakriti, que faz com que o universo se diferencie. E nessa diferenciação da Prakriti, seu primeiro evoluto é chamado de Buddhi, ou Mahat. É muito interessante que quando Mahat está associado a Ahamkara, que é o ego, ele chama Buddhi. Quando ele está sem, ele chama Mahat. Porque seria como uma inteligência universal. E essa inteligência universal, quando ele é empacotado na próxima evoluto da Prakriti, que é a Ahamkara, ele é diferenciado no indivíduo. Então, quando você, durante o processo meditativo, você extrapola a Ahamkara, ou seja, quando você fixa o movimento da mente e quando a mente para, a sua relação entre o externo e o interno desaparece. E nesse desaparecimento da relação entre externo e interno, o ego se desfaz. Sobra o quê? Uma inteligência universal, Buddhi. Então, é muito lindo como Samkhya ele descreve o processo meditativo. Porque ao entender o Samkhya, imediatamente você entende o que acontece. Então, 3 evolutos vindo da Prakriti. Buddhi, a inteligência universal, Ahamkara, o princípio de individuação que cria as entidades no mundo, né? Entidades tanto sencientes quanto não sencientes. E a partir daí você tem uma divisão no Samkhya clássico, uma divisão, que é o movimento da criação do mundo externo, que é Tamatras e Bhutas, e a criação do mundo interno, Manas, que é a tela mental, tá certo? Tela mental e a sua capacidade de fazer atenção seletiva. E justamente esse Manas é o que faz a interface entre os órgãos dos sentidos, 5 órgãos dos sentidos e 5 órgãos de ação. Tá? Quais os órgãos dos sentidos?
olfato, paladar, visão, tato e audição. Quais são os órgãos de ação? Locomoção, apreensão, defecação ou digestão, reprodução e fala. Tá? Então são 5 órgãos de sentido, 5 órgãos de ação que são pendurados em manás, que é a mente, né, que é a tela mental, que faz o que? A seleção da informação que está entrando, que apresenta para o ego, e o ego, ou a Ahamkara, e o ego fala isto é self, isto é não self, que apresenta para Buddhi, e Buddhi diz isto é tal coisa. Portanto, a memória ela é um fenômeno do intelecto. Tá? Mahat é o intelecto sem Ahamkara e Buddhi com sim. É isso. É desta forma que eu entendo. Tá? E isso não é explicado em texto nenhum, né? Isso é um insight pessoal. Pode ser que eu tenha lido em algum lugar e não me lembre, mas a princípio não me recordo. Tá? Que quando porque Mahat quer dizer o grande, mas não pode ser tão grande se ele está funcionando dentro dessa cabecinha. Quando você entra em meditação, a sua percepção como um indivíduo, quem faz isso é a Ahamkara, se esvai. Por quê? Porque o maná se esvaiu. No que ele se esvaiu, imediatamente você vive esse mundo supramental. E nesse mundo supramental é um conhecimento que está além daquilo que é limitado pelo indivíduo. Portanto, você passa a ter insights e um conhecimento intuitivo. Esse conhecimento intuitivo ele é chamado de prajna. O conhecimento é interessante, né? Pra quer dizer forward, é aquilo que vem, tá certo? Para frente. Nha, conhecimento, é o conhecimento que vem. Então é uma tijolada, né? Ela vem na sua cabeça. Isso é prajna. É o conhecimento intuitivo que você obtém tanto no processo meditativo, mas principalmente durante o processo do samadhi. Por isso, samprajñata, ou o tipo de samadhi, onde essa tijolada ela acontece o tempo todo. Tá? Tijolada de conhecimento, né? São pedradas de conhecimento. É engraçado, né? Então, esta é a via psíquica. Se você olha pelo outro lado, você tem a formação do universo, como os tamatras, que são as partículas elementares da natureza, da matéria, né? Que tem a ver justamente com os órgãos dos sentidos. Portanto, tamatra quer dizer apenas isto, o thatness, apenas isto, que é a menor partícula, a mais leve, a que faz a correlação entre o mundo material mais denso e o mundo material mais sutil. Tá? Isso, é assim que se escreve, prajna. Muito bem. E essa correlação, ela se dá como aquilo que é olfatável, aquilo que é palatável, aquilo que é tangível, aquilo que é visível, aquilo que é audível. E esses elementos se fundem para formar os elementos materiais, que é terra, água, fogo, água, terra, água, fogo, ar e éter. Aí que entra o éter da pergunta que fizeram para mim, que é, e esse éter é o espaço vazio? Tá? Então, eu sou todo vazio. Essa mesa é vazia. Esse celular não existe. Por quê? São átomos. Portanto, pontinhas de matéria com uma nuvem de elétrons, o resto é tudo vazio. E a nossa mente, ao receber as informações pelos órgãos dos sentidos, ela bate em manás, manás recria todo o universo externo, dando a ele uma forma intelectível, compreensível, que a Ahamkara fala que é out-self, que não é Milton, é o celular, é a Mayara Yoga, é o Ramiro, tá certo? Que eu estou vendo aqui escrito. E que a gente entende que, isto que eu estou vendo é o celular na live do professor Milton Marino sobre Samkhya. Tá? Portanto, tudo isto
Prakriti, Buddhi, o intelecto. Ahamkara, ego. A tradução é ruim, mas vamos deixar assim, ego. Manas, a mente, órgãos dos sentidos e órgãos de ação, que a gente fala, é da psique. Tudo isso é material. E se a gente for pensar para o Samkhya, e se a gente for pensar para a matéria também, para a ciência também, porque os órgãos dos sentidos, todos eles são fenômenos, e os órgãos de ação, todos eles são fenômenos materiais provindos do nosso cérebro. Portanto, material. A única coisa que é não material é o Purusha. E o Purusha é o quê? Ele já é livre, intocado. E o Purusha é múltiplo. Existem muitos Purushas. Como assim, professor? Existem muitos. O meu Purusha, o seu Purusha. Tá certo? Até a parede tem um Purusha, mas ele não se manifesta. Por quê? Não tem como, né? Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, em essência, são um. Como assim, professor? Agora você me confundiu de uma vez por todas. Agora eu não estou entendendo nada. É fácil. Ó. Tem ar nessa sala, não tem? Tem. Qual a diferença do ar daqui de dentro para o lado de fora? Pouquíssima. Nenhuma. Tá? A princípio nenhuma. É ar aqui e ar lá fora. Mas aqui é o ar de dentro. E lá fora é o ar de fora. Esse Purusha é o meu Purusha. O Purusha do Daniel Mafra é do Daniel Mafra. Mas, na essência, eles são só. Então é como se fosse um abajur. É um abajur. Você tem uma lâmpada, que é o Purusha. Todas as lâmpadas emitem a mesma luz. Mas essa luz se refrata na natureza e aparece com uma textura luminosa e com uma cor específica. Portanto, a essência ela é múltipla porque ela está em contato com a matéria. Mas se desaparece a matéria, o Purusha se transforma em um. É a partir daí que você começa o estudo que vai gerar o monismo, né? As teorias monistas e não dualistas. Todavia, quando você pega o Samkhya dualista, a ideia dele é prático. É mão na massa, é isto, gente. Precisamos resolver esta equação. Nos identificarmos com a nossa essência pura, que já é livre. E ao fazer isso, as nossas relações com o mundo tornam-se relações livres. Livres do apego, livres do medo e livres do desejo. Portanto, nós nos tornamos pessoas mais aptas para viver, amar e trabalhar. Ok? Então, um resumo apertado do Samkhya em 35 minutos. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Com certeza, muitas perguntas e muitas dúvidas, porque é um assunto intenso. Não? Ninguém mais tem nada a dizer? Deixa eu ver se ninguém teve nenhuma outra pergunta ou colocação anterior. Acho que não. Então, eu acho que é isso, pessoal. Um grande beijo a todos.